Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente a fim de entendermos a mensagem de Deus para nós. Nós fomos criados por Deus com pelo menos 5 sentidos. Por que eu digo pelo menos? Eu particularmente creio em outros, mas não vou falar sobre isso aqui no vídeo. Os 5 sentidos aceitos pela ciência, eles são a audição, a visão, o olfato, o paladar. Esses 4 especialmente estão na nossa cabeça, né? E o tato, que é em nosso corpo de uma forma geral. Agora, nós vamos falar aqui sobre se existe o orgasmo espiritual. Esse é o título do nosso vídeo, nós vamos falar sobre isso. Primeira coisa, o orgasmo, ele vem de Deus? É uma coisa divina? Ou vem de Satanás? Anos atrás, um pastor chileno estava aqui pelo Brasil, acho que não, desculpa, ele era peruano, eu creio, peruano. E ele começou a pregar em umas igrejas, pregou na igreja que eu frequentava naquela época, e ele quis fazer um encontro só com as irmãs da igreja, e ele falou numa palestra para elas que quem colocou o orgasmo, especialmente na mulher, foi Satanás. A mulher não foi feita para ter prazer sexual, ele disse. E foi um escândalo, porque algumas irmãs, principalmente mais velhas, acreditaram nessa grande mentira. E eu sei que é possível agora alguém estar vendo aí o vídeo e com a mente bem mal informada ou então deturpada, também acredita nisso. Mas o orgasmo foi colocado no nosso corpo, a sensação, a possibilidade de sentirmos o orgasmo, que isso fique bem claro, a possibilidade de sentirmos o orgasmo físico foi colocada em nós pelo nosso Criador. Agora, eu vou fazer uma pergunta que devia ser assim, ó, fácil de responder, mas eu sei que vai ficar muita gente assim, olhando e não consegue responder, porque as pessoas estão tão faltas de conhecimento, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Nós temos 5 sentidos. O orgasmo faz parte, especialmente, não é unicamente, mas especialmente de qual dos 5 sentidos? Ele está em um dos 5, ou inserido até em mais de um, ou não? Se você não consegue responder, eu vou responder rapidinho, porque o tempo do vídeo é curto e eu tenho tanta coisa para falar. O orgasmo está ligado ao tato, né? Especialmente. Então, para se ter um orgasmo, tem que haver toque, né? Está ligado ao tato. Bom, existem outras coisas que vão participar ali, né? Mas o assunto não é o orgasmo sexual. Você diria que o orgasmo físico é a maior sensação em questões de intensidade que Deus nos dá? Se não é a maior, é uma das maiores, né? E uma sensação muito prazerosa, pelo menos quando a pessoa está saudável, tanto na mente quanto no corpo, e quando a pessoa está tendo esse orgasmo na hora certa, com a pessoa certa, né? Aí as bênçãos de Deus são melhores ainda, né? E muito mais profundas. Agora, equivalente a esse orgasmo físico, existe um orgasmo espiritual? Eu tenho certeza que sim. Só que nós estamos tão longe de Deus que nós não sentimos o equivalente. Nós não sentimos o cristianismo com tanta intensidade. Então, existem muitas coisas que eu queria falar aqui, vou falar rapidinho um pouquinho de cada. Então, por isso você encontra mais vezes, vou fazer um culto para jovens, tem que ser bem parecido com as coisas do mundo, porque senão ele não vai ter esse orgasmo espiritual, né? Então, quanto mais dinheiro tem a igreja, melhor o show, né? O ideal seria um show igual do Coldplay. Seria maravilhoso. Aí sim,
os jovens iam ficar cheios do Espírito, né? Eles teriam supostamente esse orgasmo espiritual. Não, não. Mas é isso que está acontecendo. Quanto mais dinheiro uma denominação tem, uma igreja local tem, uma congregação faz um showzinho mais próximo possível do mundo. Com dança, ou agitação. Mas isso não transforma, não é por aí. Se você perguntasse assim para mim, então fala uma coisa de orgasmo espiritual, deveria ser o equivalente, tá? É essa intensidade espiritual, a ponto de nos encher de fervor, de alegria, como diz Salmos especialmente, que eu tenho lido bastante Salmos, buscar Deus com fervor, né? Então, ou a igreja primitiva, o que acontecia? Na oração. A hora da oração, eles se apegavam a Deus de tal forma que eles estavam praticamente vendo Deus ali, tocando em Deus. Então aquilo dava um prazer enorme. Ok? Então, num dos textos da profetisa Ellen White, ela diz: os anjos de Deus encontram o seu maior prazer quando eles estão em comunhão com Deus, estão na presença de Deus. Ela fala, eles encontram o seu maior prazer. Então, a nossa adoração deveria ser um momento de orgasmo espiritual, onde nós temos ali uma intensidade espiritual, não é carnal. Não é pensamento alucinado, com música alta, estridente, e que você fica alienado. Não, pelo contrário. É um momento que você fica realmente na presença de Deus, como você nunca esteve antes, ou como você não costuma estar no dia a dia, por causa do seu corre-corre, das suas tarefas, né? É diferente, não é verdade? Então, assim como o orgasmo físico, ele não ocorre todo dia, né? Se você for uma pessoa normal, isso não ocorre todo dia. Mas quando ocorre, é especial. Então, esse orgasmo, esse excitamento espiritual, ele precisa ocorrer. E ele deve vir dessa comunhão com Deus, não da comunhão com os instrumentos musicais, ou com luzes, ou com gritaria, ou com ficar rodopiando, como algumas denominações fazem. E eles fazem igual a macumba, e aí eles falam que não, eles são superiores, a macumba é do diabo e eles são de Deus, eles fazem igual, né? Embora Jesus nunca tenha ficado rodopiando, embora os discípulos nunca ficaram rodopiando, se esperneando no chão, como uma criança mimada, não. O apóstolo Paulo fala, faça-se tudo com decência e ordem. Decência e ordem. Eu tenho certeza que a mulher samaritana, quando ela encontrou com Cristo ali, próximo ao poço de Jacó, ela teve um excitamento espiritual da conversão verdadeira, que ela não havia experimentado. Eu encontrei o Messias, né? Então, ali não tinha barulho, eles estavam no meio do mato praticamente. Ali, puramente, ela recebeu a água da salvação que vem de Cristo. Está entendendo a diferença? Você consegue perceber a diferença? Você consegue estar em comunhão com Deus dessa forma, desse nível? É por isso que as igrejas estão ficando cada vez mais vazias. É por isso que pessoas que não frequentam nenhuma igreja não têm a mínima vontade de ir também. Esse é um dos motivos, porque elas não veem verdadeiramente essa alegria. Não veem. Ontem à noite eu vi um grupo de jovens, todos vestidos como eles estavam vindo de uma igreja. Eles tiveram comunhão em alguma igreja, não sei qual. E aí você percebe eles andando rápido, e quando eles chegaram diante de um food truck, aí eles ficaram felizes, começaram a comer, tinha gente dançando ali perto, eles começaram a dançar um pouco ali também, ok? Então, eu sou contra a alegria do jovem? Não, eu estou falando de culto. Eu estou falando de adoração.
Eu estou falando dessa adoração genuína, que você, quando está com Cristo, dispensa tudo que é mundano. Tudo que é mundano. Você dispensa. Você não compara um culto verdadeiro a Deus com um show do Coldplay, ou do Bruno Mars, ou de música sertaneja e brasileira. Mas que legal, que feliz que eu estou. Em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós estamos sendo chamados. Deus tem esse desejo de que a gente tenha esse fervor, um fervor espiritual que contagie aos pecadores, que contagie aqueles que não querem andar nos caminhos de Deus. E se você, que não vai a nenhuma igreja, está me ouvindo e achando, está falando de religião, eu estou falando de coisas espirituais. Religião não te oferece isso. Eu sei o que eu estou falando. Só uma igreja, ficar na igreja, não oferece o que eu estou falando. O que eu estou falando é comunhão pessoal com Cristo. É você chorar diante dos seus pecados. É você vibrar diante de uma revelação do Espírito Santo. Você ficar animado, alegre. Olha o que o Espírito Santo me revelou. Está entendendo? Mas isso só vai depender do teu desejo. Só vai depender do teu desejo e da sua entrega total. Assim como muitas mulheres reclamam, isso é assunto até de saúde, muitas mulheres reclamam de estar vivendo anos com o marido e não chegaram a um orgasmo porque o relacionamento não presta, não serve. Não há entrega. Você acha que eu estou falando besteira? Vai pesquisar na internet o que tem de mulher reclamando que nunca conseguiu. E os cristãos, se forem sinceros, você vai conhecer vários que nunca chegaram a um excitamento máximo espiritual de sentir a presença de Deus e saber que Ele está ali e de saber que Ele, sabe, só de estar na presença de Jesus já basta. Não precisa de coisas artificiais, principalmente cópia e plágio do que os mundanos estão fazendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que você agora, por favor, deixe o seu like no nosso vídeo. Eu queria falar a noite inteira desse assunto. Deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com muitas pessoas. As pessoas precisam de um relacionamento real e vivo com Deus. Por meio de Jesus. Amém.